Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Félix e aqui no nosso canal você aprende tudo para você otimizar a sua consulta médica. E hoje nós vamos tratar de uma pergunta muito comum, que é clínico ou especialista? Mas antes disso, aquela frase que mudou aqui o nosso canal, que é roda a vinheta. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Esse papo, ele é muito interessante, que é uma pergunta do dia a dia, e eu tenho certeza que você na sua casa já se questionou ou até procurou um especialista antes mesmo de procurar um clínico. E como você sabe que na saúde nós gostamos de aula, vamos seguir aqui o nosso padrão aula e falar clínico geral ou especialista direto. Quando cada um faz sentido e quando a escolha errada gera custo para você. Lembrando que o nosso objetivo aqui é que você aprenda a conduzir a sua conduta médica junto com o seu médico e tomar as melhores alternativas, as melhores escolhas. E você escolher entre um generalista e um especialista é uma das alternativas que você deve saber e quando optar. Vamos lá então? Então vamos seguir aqui o slide. A dúvida mais comum do paciente: vou direto ao especialista ou procuro um clínico? Vou repetir. Vou direto ao especialista para ganhar tempo? Essa é uma pergunta. E essa frase muitas vezes ela pode parecer lógica, só que na prática ela pode gerar atraso, desconforto, frustração e principalmente gastos. Vamos entender o motivo disso aqui. Um problema global. O uso inadequado da especialidade não é só de brasileiro. As pessoas gastam mais. Países com acesso direto e restrito ao especialista apresentam custos mais elevados. E é por isso que países da Europa, por exemplo, como a França, para você procurar um especialista, você primeiro vai passar pelo clínico geral, que vai fazer uma triagem e vai te orientar a buscar aquele especialista. Pedem mais exames, um volume maior de solicitação de exames complementares. Isso aqui é uma comparação do especialista com um clínico. Não tem melhores desfechos, os resultados da saúde não são superiores. Lembrando que um médico generalista, estou pegando uma estatística que o Ministério da Saúde do Brasil usa para usar nas unidades básicas de saúde, o postinho perto da casa de você. Ele tem que conseguir responder por 80 a 85% das suas demandas. Então, mais especialidades não necessariamente são melhores cuidados. E como que isso tudo começou? Historicamente, o médico generalista era a base de tudo. Por isso que às vezes o seu avô vai no especialista e pergunta sobre outra coisa e acha que o médico é ruim. E aconteceu isso comigo essa semana. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma, e uma paciente me mostrou uma audiometria, que por acaso eu sei avaliar por outros caminhos que eu já percorri, mas eu não sou otorrino, e ela me olhou com uma cara de insatisfação. Quando eu percebi a cara de insatisfação dela, eu ajudei, obviamente, né, o médico quer sempre ajudar, mas foi raridade isso. Muitas vezes o colega não vai nem imaginar como interpretar outros exames. Mas vamos lá. O especialista surgiu para aprofundar casos mais específicos, até porque a medicina ela sofreu mudanças, inclusive de conteúdo no decorrer do tempo. Hoje o conteúdo é praticamente impossível dominar tudo. Então, com o tempo, a especialidade tornou-se sinônimo de uma medicina melhor. Então, o marketing venceu a lógica clínica. E qual que é o papel original do clínico? O clínico ele foi pensado para ser, primeiro, o seu primeiro contato. E ele tem uma função de pensar, de integrar sintomas, avaliar o todo e decidir se ele precisa ou não de um especialista. Ele não é menos médico, ele tem uma visão mais ampla. Inclusive, a clínica médica, existe uma especialidade de residência médica chamada clínica médica. Todo médico, ele passa por uma formação de 6 anos e ele sai como um generalista. Alguns colegas decidem fazer a residência médica de clínica médica, que são ainda especialistas em clínica médica. Depois disso, eles partem para outras especialidades, como gastro, endocrinologia,
que algumas reumatologia, que algumas especialidades, subespecialidades necessitam de um aporte de conhecimento com a clínica médica. E o clínico faz bem. Ele avalia sintomas inespecíficos, filtra a hipótese diagnóstica, e você já sabe o que é hipótese diagnóstica porque você acompanha esse canal e tem aqui uma aula incrível falando sobre a famosa HD. Ele tenta evitar exames desnecessários, coordena cuidado e encaminha com qualidade. Quem vê esse slide aqui, ele vai pensar automaticamente no médico do postinho de saúde, né, perto de você. Inclusive, existe a residência médica do médico de saúde da família, que ele tem que integrar todos esses cuidados aqui descritos na tela. E qual que é o papel do especialista? O especialista exige para aprofundar um problema definido, tratar doenças específicas, executar procedimentos e tomar decisões técnicas complexas. O especialista não é a porta de entrada universal, ele na verdade é o fim. Eu vou falar por mim e a minha especialidade. Eu sou oftalmologista. Oftalmologista geral é como se fosse o clínico geral. Eu sou especialista em glaucoma, é a minha subespecialidade. Então, eventualmente, quando chega um paciente de retina para mim, eu tenho meu especialista de confiança. Quando chega alguma demanda de córnea, estrabismo, enfim, as diversas segmentações que a minha especialidade como oftalmologia tem. Isso não é único da oftalmologia. Na ortopedia, por exemplo, tem um especialista em joelho, especialista em ombro, especialista em reabilitação, e a medicina ela foi se subespecializando. Vamos falar um dado importante aqui do uso dos especialistas. De 30% a 50% das consultas, elas são desnecessárias. As consultas com especialistas, elas poderiam ter sido resolvidas na atenção primária, no seu postinho de saúde muitas vezes, ou com um clínico que vai ter um acesso muito mais fácil. Então, muitos encaminhamentos, elas acontecem sem critério mínimo clínico claro, definido, e vai gerar fila, vai gerar desperdício, vai gerar gasto, até porque uma consulta com um especialista é uma consulta mais cara, como tem que ser, porque é uma formação diferente. E o desperdício começa aqui, quando o paciente ele pula o clínico, né? Ele faz uma consulta errada, ele pede um exame errado, tem um diagnóstico tardio e retornos duplicados. Então, muitas vezes, você tem que fazer 2, 3 consultas, 3, 4, 5 exames e ainda não chega na solução. Até que muitas vezes o diagnóstico ele é feito de forma inadequada quando você não passa por um clínico. Você cismou que você está com uma dor no peito, você vai no cardiologista. Pode ser ansiedade, pode ser um problema muscular, pode ser diversas coisas que um clínico pode resolver por você ou, se precisar, ele vai te encaminhar para quem precisa. Quando eu penso em exames, eu tenho uma estimativa global de 20 a 30% de desperdício. E esses exames custam bilhões ao sistema de saúde, geram falsos positivos, geram ansiedades e uma necessidade de mais exames. E mais exames não é mais cuidado. O problema do sintoma único. O paciente pensa, é a dor de cabeça, então eu vou no neurologista. Só que o corpo, ele é integrado. Uma dor de cabeça pode ser uma pressão, pode ser problema de visão, pode ser um problema de sono, estresse, medicação. E o clínico, como também o geriatra, como o médico de saúde da família, ele tem a função de conseguir conectar esses pontos e encaminhar para quem, quando precisar, para o colega específico. Então, quando ir a um clínico geral? Faz sentido começar pelo clínico como você tem um sintoma vago, ou há múltiplas queixas, é uma primeira avaliação, há doenças crônicas e você não sabe encaixar o problema. Vou dar um exemplo prático aqui. Você está cansado, né? Só que você é tabagista, você tem uma pressão ainda suspeita, tem gente na família com diabetes, você é sedentário, não faz atividade física, trabalha em lugar que tem muita queimada, ou trabalha com cerâmica, né? Então, você vai no cardiologista, você vai no pneumologista, aonde você vai? Comece pelo clínico. Quando ir direto ao especialista? Agora começa a ficar importante. Você vai direto no especialista quando faz sentido. Por exemplo, você já tem um diagnóstico definido. Há anos ou alguma vez você foi no cardiologista, num clínico, que falou, você tem uma arritmia. Então, vá no cardiologista especialista em ritmologia. Quando você tem um segmento de uma doença conhecida, você já sabe que tem uma hipertensão,
ou faz tempo que você não faz acompanhamento. Ou você operou do joelho, continue o pós-operatório com um especialista em joelho. Ou então precisa fazer um procedimento específico, vai operar de catarata. Então vá num oftalmologista especialista em catarata. E principalmente quando você passou em um colega médico que fez um encaminhamento médico correto, quando você tem um encaminhamento prévio. Aqui que o especialista ele é essencial. E qual é o custo de escolher errado? Escolher mal é a porta de entrada que vai gerar mais gastos, mais tempo perdido, mais frustração e a sensação de que esse médico é muito ruim, ele não resolve. Até porque a visão do médico especialista é uma visão enorme, mas de um pequeno fragmento, de uma pequena parcela. Se você chegar no meu consultório e me mostrar, por exemplo, um ECG, um eletrocardiograma, eu não vou poder te ajudar. Ao fato que você chegar no meu consultório mostrando um campo visual, eu vou ser o melhor médico para decifrar o campo visual para você. Se você mostrar um campo visual para um oftalmologista especialista em estrabismo, ele vai chamar um outro colega. E tá tudo certo. O sistema não falhou sozinho. A escolha inicial é que foi falha. Impacto do sistema de saúde. O uso inadequado de especialidades causa uma fila artificial, sobrecarga de agenda, menos tempo para quem realmente precisa, além de aumentos dos custos globais. Então, está tudo errado, digamos assim, quando não tem uma indicação correta. E quais são os modelos que funcionam melhor? Sistemas mais eficientes, como Reino Unido, Canadá, Holanda, a França, que o foco é o médico generalista, né? O especialista é acessado por critérios e indicação. Com isso, já está comprovado que eu tenho menos exames desnecessários. Então, os exames são realizados para quem realmente precisa. E quem realmente precisa vai ter o exame feito mais rápido. E, obviamente, eu tenho melhores desfechos populacionais. E qual que é o papel do paciente? O paciente moderno, ele precisa entender o fluxo. Por isso que eu existo. Por isso que o diário de um médico existe. Para você entender esse fluxo e, principalmente, saber quando aprofundar. Quando você entendendo o fluxo da saúde, você vai saber aonde ir e quando ir. E vai evitar decisões por ansiedade, decisões rápidas, sem pensar. E essas decisões por ansiedade geram custos, geram mais ansiedades, geram mais respostas que às vezes as perguntas estão feitas de forma errada. E principalmente participar do seu cuidado, porque escolher bem é tratamento. E uma regra muito simples, anote aí, isso aí é importante. Você tem uma dúvida muito ampla, quer uma revisão, estou com uma dor no ombro, dúvida ampla, vai no clínico. Quando você tem um problema definido, que já foi benzido por algum outro médico, vá no especialista. E essa é a regra básica, ela vai te ajudar a evitar maiores erros, maiores gastos. A saúde, ela não é um fast food, porque o atalho ele sai muito caro. Na saúde, o caminho mais rápido nem sempre é o mais eficiente. Muitas vezes pode ser mais fácil você marcar com um cardiologista, mas muitas vezes ele não vai ser o médico que precisa te auxiliar. Né? E a visão do especialista também ela é muito segmentada. Às vezes você tem uma ansiedade, você precisa de um apoio psicológico, psiquiátrico, não de um cardiologista que às vezes nem vai conseguir ter essa visão. E pressa gera retrabalho. Você vai no cardiologista que vai te encaminhar às vezes para um clínico ou para um psiquiatra. Enfim, as etapas elas precisam ser step by step, uma depois da outra. Decisões apressadas levam a mais consultas e exames. Resolver bem na primeira vez economiza tempo e dinheiro a longo prazo. Por isso que encaminhamento ele é essencial. Você vai no médico, ele fala, olha, eu consigo dar conta disso aqui. E o médico ele tem sim essa humildade. Eu vou fazer uma aula para vocês falando sobre encaminhamento e segunda opinião. Isso vai ser legal. Vou deixar até anotado aqui. Então, uma frase muito importante para você anotar aí. O melhor cuidado não começa pelo médico mais famoso. Começa pelo médico certo, no momento certo. E como você vai descobrir qual que é o médico certo? Frequentando aqui o nosso canal, o Diário de um Médico, entrando no meu site, fazendo parte da nossa comunidade, conhecendo os meus treinamentos, o Bora Tratar da Saúde, onde eu desenvolvo e eu te ensino a tomar as melhores decisões.
que o meu propósito aqui com esse canal, com essa informação, é te capacitar para tomar as melhores decisões. Melhores decisões são decisões que vão economizar tempo, economizar dinheiro, diminuir a ansiedade para você paciente, para você cuidador, para você familiar. Então não deixe de seguir a gente no diariodemedico.com.br. Eu tenho que colocar aqui também o meu Instagram, que é @doutor.marcofelix, que lá eu conto de forma mais resumida, né? Como a plataforma trabalha. Falo bastante sobre saúde, eu falo sobre saúde. Então não deixe de visitar o diariodemedico.com.br e aquele combo do YouTube, que é curtir, compartilhar e dar um like aqui no sininho para que o algoritmo entregue sempre para você o nosso conteúdo, que é um conteúdo de muita qualidade, tentando te capacitar. Então, mais uma vez, eu sou o Dr. Marco Félix e você está no Diário de um Médico. Grande abraço.